Boa noite, galera. Boa noite. Dani Pinheiro, Marcílio tá na área. Grande Claudiozão, beleza, meu chefe? Grande André. Power Clean. Bora, Claudião. Hoje pega fogo, beleza? Vamos fazer alguns comentários relacionados aí a um caso de repercussão nacional. Infelizmente, um crime bárbaro, cruel, tá certo? Que tomou conta dos jornais, né? Principalmente grande repercussão nacional. E aí a gente vai ter alguns comentários acerca de possíveis imputações penais, tá certo? Relacionadas aí ao caso do menino Henri, que aconteceu aí lá em São Paulo, né? Se não me engano foi em São Paulo, tá certo? Vou chamar aqui o Ronaldo, que hoje vai ter uma grande participação especial aí, tá certo? Pra gente comentar um pouco acerca dessas possíveis imputações penais, que vão ocorrer, como eu disse, possíveis porque o crime ainda está ali na fase do inquérito policial, né? Foi pedida a prisão temporária, no caso do delegado de polícia, o juiz aceitou, tá certo? Fez ali o acatamento da prisão temporária. Por enquanto, o padrasto, no caso a mãe do menino Henri, estão presos por conta de uma prisão cautelar, uma prisão temporária, ok? E a gente vai tecer aqui alguns comentários, beleza? Tá afiado aí, Claudião? Beleza, meu irmão? Pode mandar bala. Seja bem-vindo aí, fica à vontade, tá certo? Suas contribuições sempre são muito pertinentes. Já tô observando aqui, grande professor Augusto, meu chapa, uma honra. Beleza, meu irmão? Vou chamar aqui o grande Ronaldo pra gente começar logo, sem delongas e direto ao ponto. Vou chamar aqui o mestre Ronaldo. Beleza, Reinaldo? Beleza, meu irmão? Boa noite. Depois a gente faz uma live aí sobre essas mudanças no Estatuto do Desarmamento. E aí, professor Ronaldo, beleza com o senhor? Muito. E aí, meu diretor? Beleza, meu irmão? Boa Seja noite. bem-vindo aí. Para hoje a gente ter alguns comentários aqui sobre esse crime de repercussão nacional, né? Que envolveu aí um garoto, um crime cruel, bárbaro, tá certo? E aí com certeza, os comentários aí do professor Ronaldo também serão muito pertinentes, até porque o Ronaldo também é advogado, já atuou na área, né? Teve atuação, por exemplo, no Tribunal do Júri e tem bastante experiência também relacionada ao tema, tá certo? Boa noite, professor! Boa noite, meu chefe, meu ex-diretor. Tamo junto aí na luta, né? Infelizmente, um caso hoje muito trágico, né? Que a gente vai discutir aí. Até serve de alerta aí para as mães, né? E para os pais que, porventura, tenham que, sei lá, namorar ou então casar, ou quem já tem um filho já. Né? É complicado essa situação, né? Então, é triste ver mais uma vez, né? A gente que é dessa época aí, a gente viu o caso Nardoni, né? Caso Nardoni, foi há uns anos atrás aí, e agora se repete a cena, infelizmente, né? Infelizmente, é tema que vai, durante muito tempo, ser questão de concurso, né? Ser questão de prova e tal, e tema de livro, né? Porque, infelizmente, o direito penal é assim. O direito penal, né, vive de fatos, né? Os fatos ocorrem, e o direito penal regula, infelizmente, esses fatos aí que ocorrem no dia a dia, né? Mas estamos aí, obrigado pelo convite aí, de comentar um caso tão sério como esse, né, de tanta repercussão e que tem muitas consequências jurídicas, né? A gente pensa que é só homicídio, não é. Tem muita coisa por trás, tem muita situação que a gente vai discutir, que ainda vai ser discutida ainda nos tribunais, e aí estamos aí para comentar e para contribuir com a sua live aí. Tamo junto. Bom, aqui nós como estudantes do direito, não é isso, Ronaldo? E a gente vai tecer alguns comentários acerca
de possibilidades relacionadas ao tema, até porque o fato ainda está em fase de inquérito policial, ainda não virou nem processo, porque não houve ainda denúncia do Ministério Público, porém, já há indícios suficientes para isso. Né? Apesar disso, é isso que a gente viu aí acompanhando nos noticiários, tá certo? O caso Henri é praticamente aproximadamente um mês, um menino de 4 anos de idade, tudo indica, né, a tese da defesa dizia que ocorreu um acidente, essa era a tese da defesa, porém, até a fase atual das investigações, tudo indica que houve, na verdade, ali um homicídio. E aí um homicídio doloso. O que busca-se é ver agora a tipificação penal relacionada a que tipo de homicídio que ocorreu. Se for um homicídio doloso, por exemplo, qualificado pela morte, ou uma possível tortura também qualificada pela morte. Né? São 2 tipos penais diferentes que podem, por exemplo, serem analisados nesse tipo penal. Né? Como eu disse, um crime bárbaro, cruel, brutal, que sensibilizou toda a sociedade, né? Até porque envolvia uma criança, um inocente, e pelas circunstâncias do caso, a gente viu, né, Ronaldo, nas entrevistas que foram dadas aí pós-fato, no caso, a reação, né, a postura daquela pessoa, por exemplo, da mãe, a postura do padrasto, quando eles, assim, aparentemente, uma tese de defesa, né, negavam todo o fato. E aí, vários especialistas, inclusive de análise corporal, já identificavam uma possível culpa naquele, somente pelas imagens. Né? Especialistas da área criminal também já faziam essa breve análise. Por exemplo, a mulher após o enterro, um dia após, ela já foi ao salão de beleza, fazer os seus cabelos, as unhas. Será que isso é a postura realmente de uma mãe que está ali consternada com a morte de um filho? É isso? O padrasto também mostrava sinais, até mesmo nas entrevistas pós-fato, que também ele não estava tão consternado com o fato, que aquilo não tinha o sensibilizado de tal forma, muito pelo contrário, não havia aspectos relacionados à tristeza, por exemplo, em suas entrevistas. Isso os especialistas da área, por exemplo, de análise corporal, de comportamento do indivíduo, identificaram de logo. E a autoridade policial também, com bastante experiência no tema, tão logo identificou, né? A reação do pós-fato. Aquela reação não dizia, por exemplo, nitidamente, por exemplo, o culpado, como ele reage após determinado crime. A reação do inocente é totalmente diferente da que eles se mostraram, né, em algumas situações. A mulher, a mãe do menino Henri, ela foi flagrada, ela bateu uma selfie na delegacia ainda, né, com uma postura assim totalmente, sabe, sem aquele vínculo emocional ainda relacionado ao fato. Tem uma foto dela que bateu uma selfie dentro da delegacia, assim, sem nenhum tipo de relação com o ocorrido, né? Não estava aquela consternação diante da morte de um filho, por exemplo. É isso, Ronaldo. Alguns comentários iniciais acerca desse tipo de situação, comportamento, por exemplo, que tiveram, no caso, o padrasto e a mãe da criança, antes da gente entrar nas possíveis imputações penais. Na verdade, quando você vai analisar a vitimologia, né, você tem algumas condutas das vítimas e de acusados também. Né? E aí você começa a perceber como é que é a conduta de alguém que é acusado de um crime e que é inocente, né? Ou então que realmente tem a culpa no cartório que a gente chama. Né? E aí, eu peguei aqui uma linha do tempo, né, das situações que houveram com os dois lá, depois do crime. E, é claro, a gente sabe que tem uma parte da investigação que é a reprodução simulada dos fatos. Né? Aquela reprodução simulada dos fatos que o delegado propõe, né? E vai lá com a suposta vítima, os acusados, os advogados e tal. E eles, os dois, né, faltaram. A gente não pode, claro, considerar que seja obrigação deles irem, né? Porque não é. Né? O direito constitucional, né, o STF diz que não é obrigatório que os acusados compareçam à reprodução dos fatos e nem que eles participem, né?
Mas o fato é, só isso ocorrer, né, infelizmente, queira ou não queira, a investigação já começa a entender que há ali uma culpa, né, uma situação de culpa dos dois, né? Frisando, no processo penal não é obrigatório que compareça os acusados ou possíveis acusados à reprodução dos fatos. Não é, né? E o STF já balizou isso. Mas quando começa a acontecer, por exemplo, no dia 1 de abril, né? No dia 1 de abril foi marcado a reprodução dos fatos e eles não foram, né? Nem sequer comunicaram que o motivo que não ia, não compareceram à reprodução dos fatos. E aí essas coisas começam a levantar suspeita de quem está investigando, né? Será que de fato eles são inocentes? Será que a versão de queda, né, ela existe ou não? Então é toda uma situação que às vezes a gente, quando é concurseiro e iniciante, você começa, não, eles realmente são culpados, foi homicídio, mas a gente sabe que no direito penal tudo tem o quê? Tem aquela trilogia, né? Fato típico, antijurídico, culpável, tipicidade, tem que ser bem certinho, né? Inclusive o delegado, quando vai indiciar, na sua análise técnico-jurídica, ele vai colocar ali, pelo menos em tese, o que foi praticado. Mas tudo isso demanda o quê? Demanda uma investigação. E é muito ainda cedo a gente marcar ponto e marcar território se foi A, se foi crime B ou crime C. Já tem alguns indícios, né? Já tem alguns indícios do que tem havido, tanto em relação ao Jairinho, né? Quanto em relação à própria mãe lá e também a empregada, né? Que a empregada também disse umas situações aí, depois disse. Então, nós temos 3 atores aí para investigar a eventual tipicidade dos 3, né? Mas o fato é que, de fato, a conduta deles, enquanto se dizendo inocentes, não parece tão inocente assim, né? Tem alguns elementos aí que, se a gente for pesquisar, achar, como você citou aí, de que eles realmente têm alguns indícios aí de culpa no cartório. Mas é isso aí, vamos comentar. A gente vai chegar lá e vamos também analisar um pouco cidade, né? Que aí até é importante, porque nós vamos ter uma prova aqui, né? Uma prova de polícia civil que vai cair discursiva, né? E fatalmente vai ter um caso concreto, né? Um caso concreto desses aí trágicos, para o aluno entender, certo? E dissertar lá na sua prova. Deve ser mais ou menos isso. Mas estamos aí, né? Certo? E a gente ainda vai também ter alguns comentários sobre a conduta realmente da babá, né? Porque a babá também ela pode ter uma possível imputação penal, mas a gente ainda vai chegar lá. Vamos começar em relação ao Jairinho, ao vereador, né? No caso, Jairinho é um vereador no estado do Rio de Janeiro, também era médico por profissão. Inclusive, ele foi expulso do partido dele por conta desse envolvimento, desse tipo de crime, tá certo? Mas relacionado aqui à conduta do Jairinho, né? No caso, o padrasto. Conduta tipificada penalmente, possível conduta tipificada penalmente. No caso, a defesa alega que foi um acidente doméstico, por exemplo, que o jovem, a criança teria caído, por exemplo, da cama. Essa era a tese de início sustentada pela defesa, que inclusive foi compactuada pela mãe da criança, inclusive em seus depoimentos na delegacia de polícia. Inicialmente, ela compactuou com o depoimento do Jairinho, que disse também, confirmou que teria sido um acidente, né, no caso de casa, só que, inclusive, sobre essa parte de criminologia, essa parte de perícia, dizem que o cadáver, o corpo do cadáver, ele fala, por exemplo, lá no laudo pericial, no laudo de necrópsia, isso foram constatadas várias lesões internas que a olho nu não se observavam. Por isso, o cadáver, ele fala. E isso foi constatado, né? Várias lesões. Desde uma de menor intensidade a lesões de maiores intensidades. Tudo levando a crer que houveram várias lesões em um curto período de tempo, ocasionada por aqueles que estavam no apartamento. No caso, era o Jairinho, a mulher e a criança. A tese da defesa, até o momento, por tudo que indica pela autoridade policial, pelo posicionamento da autoridade policial, pelo posicionamento que eu vi do Ministério Público, do promotor de justiça, não condiz com a realidade dos fatos e tudo leva a crer
que a Polícia Civil, tá certo? Vai fazer um indiciamento aí no homicídio duplamente qualificado. É a questão do homicídio quando há também o emprego da tortura e quando não há. Não há, no caso, por exemplo, a possibilidade de defesa da vítima. Se não, vejamos. Olha aqui o que é que diz o artigo 121 do Código Penal, quando ele fala do homicídio qualificado, que também é doloso. Vamos ver aqui. Só botar aqui para vocês e quem tiver com o material já vai acompanhando. Olha só, artigo 121. 121, parágrafo 2º, inciso 3º. Quando diz assim, quando o homicídio é qualificado, quando, inciso 3, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Uma das tipificações que possivelmente possam enquadrar ali, no caso o vereador, o Jairinho, seja essa, um homicídio doloso qualificado, tá certo? Principalmente aqui pelo meio utilizado, a tortura, principalmente pela tortura. O doutor João está tecendo comentário aí. A monstruosidade do Jairinho foi tão clara que o partido nem lhe deu benefício da dúvida e nem o princípio da presunção da inocência. Perfeito aí, doutor João. Doutor João aí, que é advogado criminalista, entende muito bem, é especialista no assunto. Tá aí, já estava tão nítida ali, apesar de ainda estar na fase do inquérito policial, uma possível culpa. Né? A gente sabe que até o trânsito em julgado, realmente a pessoa ela é tida como inocente, mas havia indícios tão claros que o próprio partido, de logo, o que foi que ele fez? Expulsou o vereador. O partido expulsou. Doutor João está comentando aí. Expulsão sumária. Sumária, certamente. Isso. Né? Então, pelo conjunto de indícios, por todos os elementos de prova que levavam a crer que não havia ali, no caso, um acidente. O que foi que houve? Tudo indica que houve um homicídio. Um homicídio, sim, praticado ali de modo brutal, de modo cruel. E aí, a polícia está investigando agora com o meio que foi empregado, realmente, a tortura. Só que o homicídio, tá certo? Qualificado pela tortura. Nesse caso, ele tem um dolo de matar e também tem um dolo da tortura. Ele tem um dolo de matar e o dolo da tortura. São dois dolos, duas intenções. Ele quer matar e também quer torturar. Só que ele vai matar aos poucos nesse caso. Ele vai matar com sofrimento na vítima. Só para o pessoal entender, professor Ronaldo, porque existe a diferença entre o homicídio que é qualificado pela tortura, quando o sujeito ele tem o dolo de matar e também tem o dolo de torturar. E tem outra tipificação penal, outra imputação penal, que no caso é a tortura que tem como resultado morte. São dois tipos penais distintos. Um no Código Penal, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º, e outro na lei de tortura. Lei 9455/97. Lei 945/97, que assim diz. Veja bem. Só ler esse artigo aqui para os senhores. Tortura. A tortura, né, você sabe, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Configura também tortura quando resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Assim diz o parágrafo 3º, tá certo? Do artigo 1º da lei de tortura. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Agora, outra situação, se resulta morte. Tá certo? Se resulta morte. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena será de reclusão de 4 a 10 anos. Certo? Esse é o primeiro ponto. E aí, quando a tortura ela resulta morte, a reclusão é de 8 a 16. São dois tipos penais diferentes que nós encontramos na legislação. Um no Código Penal, que é o homicídio qualificado pela tortura, quando o meio é a tortura, e o outro é na Lei 9455/97, que é a lei de tortura. Nesse da lei de tortura, quando da tortura ela resulta morte, é outra situação.
Lá nós temos um crime qualificado. Lá nós temos um crime que vai ser julgado pelo tribunal do júri. Aqui é outra situação. Lá nós temos o dolo de matar e nós temos o dolo de tortura. Aqui nós temos o dolo de torturar, tá certo? O dolo principal é de tortura, só que a morte resulta a título de culpa. A morte resulta a título de culpa, diferentemente do homicídio lá do Código Penal. Aqui a morte resulta de culpa. Repare que as penas são até diferentes. Aqui, na lei de tortura, nós temos um crime préter-doloso e que vai ser, por exemplo, se a tese da defesa for para levar para o crime de tortura, por exemplo, quem se beneficia é a mãe. Porque a mãe tem uma figura também no Código Penal, na lei de tortura, que é diferente do Código Penal, que no caso aqui é uma omissão daquele que devia evitar. No caso aqui, se você estiver acompanhando aí a lei de tortura, você vai verificar no parágrafo 2º, se fala dos crimes de tortura. A gente vai verificar aquele que se omite em face dessas condutas de tortura, quando tinha o dever de evitá-las no caso da mãe, ou de apurá-las, por exemplo, se fosse uma autoridade policial, incorre em pena de detenção de 1 a 4 anos. Tá vendo que se a tese da defesa for que Jairinho queria torturar de fato e a morte ocorreu por culpa, quem se beneficia no caso é a mãe, porque a pena é bem menor. A pena é bem menor no caso dessa omissão da mãe, tá certo? No caso, a pena é bem menor. O artigo parágrafo 2º. Já sendo uma situação diferenciada lá no Código Penal. Porque lá existe outra omissão, que no caso é uma omissão penalmente relevante. Vou trazer aqui para o Ronaldo novamente. Deixa eu ver se ele aparece aqui, Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo, se você entrar aí, me dá um alô, porque o Ronaldo caiu aqui e não apareceu mais. Mas vocês estão entendendo como essa questão da possível imputação penal do caso, tanto pode ser, e tudo indica que será, no caso, a imputação do Código Penal, do homicídio do Código Penal, o homicídio qualificado doloso, quando há o meio da tortura, tá certo? Quando ele teve um meio da tortura para alcançar a consumação, como, vamos supor, uma tese da defesa que fosse, não foi esse tipo de homicídio, mas sim foi a tortura, né? Jairinho queria cometer uma tortura, só que teve como resultado morte. Essa tortura do Código da Lei de Tortura, que é a Lei 9455/97, por exemplo, é o exemplo do sujeito que coloca, né, aquele lá do BOP, né, do Tropa de Elite, que coloca o saco na cabeça do sujeito e para querer, por exemplo, determinada confissão, ele coloca, bora, quem foi? Cadê a droga? Cadê o fulano de tal? Aí fica colocando lá o sujeito num saco. Ou então afoga ele em uma água. Aí ele afoga, por exemplo, uma vez. Afoga a segunda vez, tosse lá o sujeito e vê que ele está começando a perder a visão, começando a perder, não está mais resistindo, está começando a ficar tonto, e aí coloca de novo. Só que ele não quer matar, na verdade ele está torturando. Ocasionalmente, na 10ª vez que ele coloca, o sujeito apaga. Mas ele não queria matar de fato. Ele queria torturar até que ele dissesse onde estão os bandidos, até onde ele entregasse onde está a droga, por exemplo, ou até onde ele entregasse onde está o produto do crime. Ele não queria de fato a morte. Só que a morte já veio na 10ª vez porque era impossível o sujeito aguentar. E aí a morte veio. Só que a morte veio a título de culpa. Vocês entenderam a diferença? Que no Código Penal, você tem a morte, no caso o homicídio, é com dolo, e a tortura também é com dolo. No caso, diferentemente da Lei 9455/97, Lei de Tortura, aonde a tortura é com dolo, tá certo? Intencional, mas a morte é a título de culpa. Entendeu aí a diferença? A morte é a título de culpa. Então nós temos duas diferenciações que o dolo é tudo. O dolo é tudo para identificar se vai ser um homicídio qualificado pela tortura ou vai ser uma tortura com resultado morte.
O Paulinho está dizendo aí, dolo no antecedente, culpa no consequente. Isso, o dolo no antecedente, a culpa no consequente, é essa tipificação do parágrafo 2º da lei de tortura. Que trata-se de o quê? Quando nós temos o dolo no antecedente, a culpa no consequente. É o conhecido crime préter-doloso, né? A culpa, ele não tinha intenção de matar, mas ocorreu a morte. Morreu a morte a título, por exemplo, de imprudência. O Claudizão já está dizendo aí penas diferentes. E para um advogado de defesa, pode ser essa tese, pode ser tudo, né? Já quantos anos vai tirar ali da condenação do padrasto ou então da madrasta? Não é isso? Mas, pelo que indica, pelo que eu observei os posicionamentos do promotor de justiça, pelo que eu observei também os posicionamentos do delegado de polícia, que é o presidente do inquérito policial, tudo leva a crer que vai ser tipificado, no caso, um homicídio duplamente qualificado. No caso, pela impossibilidade de defesa da vítima e também na questão do meio utilizado que tenha sido a tortura, né? Os laudos indicam que foram sessões, por exemplo, de maus tratos relacionados ali à criança. Teve desde uma lesão de menor intensidade até uma de maior intensidade. E o laudo, posteriormente, que foi feito no IML, também condiz com isso, que mostra totalmente diferente daquilo que foi dito, por exemplo, pela mãe e pelo padrasto, inclusive até pela babá, nos depoimentos iniciais. Desde já, a polícia já foi desmistificando que não houve, na verdade, como a defesa dizia, a questão de um acidente. Portanto, a tipificação possível em tipificação para Jairinho vai ser o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3, tá certo? Quando fala lá que o homicídio foi qualificado pelo meio empregado, que no caso tenha sido a tortura. Ele queria matar, mas queria matar aos poucos. Ele queria matar, mas queria matar com sofrimento, tá certo? Pode caracterizar aí o homicídio com dolo e a tortura com dolo. Frisando mais uma vez, se nós formos lá para o crime de tortura, da lei de tortura, legislação especial, legislação extravagantes, o dolo já vai ser diferente, tá certo? Em relação à morte. O homicídio vai ser a título de culpa. O homicídio vai ser a título de culpa, tá certo? Enquanto a tortura realmente é a título de dolo, tá certo? Claudizão já está dizendo aí, artigo 1º, inciso 2º da lei 9455, né? O Adande está dizendo aí, no homicídio doloso ainda tem aumento de pena por ser contra menor de 14, tem várias variantes. O juiz, durante a dosimetria da pena, analisando lá o artigo 59 do Código Penal, ainda vai avaliar várias circunstâncias aí que podem, inclusive, atenuar o crime. Pelo que a gente percebe, Jairinho, né, inclusive a mãe, tá certo? São pessoas que devem ter algum tipo de distúrbio psicológico, tá certo? Eles demonstravam isso em seu comportamento. Já pensou a mãe que teve o seu filho ali morto naquelas condições pelo o padrasto, inclusive saiu de mão dada com ele, né, na saída da delegacia. Pouco depois, em outro momento, ela bate uma selfie dentro da delegacia, tá certo? Tem uma imagem dela batendo uma selfie, assim, toda linda, maravilhosa, né? Sem uma lágrima sequer. Depois do enterro do menino, foi ao salão de beleza, fez as unhas e os cabelos. Será que isso é a reação, é o comportamento de uma mãe que tinha um filho querido, salvo me engano, um único filho, né? E foi ali de um modo cruel, foi pelo modo cruel, bárbaro, assassinado pelo padrasto, aquela pessoa que está ali ao seu lado? Será que esse é o tipo de comportamento da mãe? Portanto, aí, várias variantes, né, denotam a culpa para aquele tipo de pessoa, denotam a frieza do comportamento, a frieza ao qual se praticaram e compactuaram, inclusive, em resguardar aquele tipo de crime. Deixa eu ver se o Ronaldo ainda está aqui. Ronaldo. Deixa eu ver se o Ronaldo ainda está aqui. Deixa eu ver novamente, chamar o Ronaldo. A Érica dizendo aí, acredito que ela tenha distúrbio mental. Com certeza.
com certeza tudo nos leva a crer que realmente a mãe e ele também tenha algum tipo de distúrbio mental, psicológico, até porque o próprio Jairinho já tem antecedentes relacionados a esse tipo de violência, inclusive com crianças, de pessoas que ele se relacionava. Né? Os relacionamentos dele anterior a esse, ao atual, ao qual tinha, por exemplo, a namorada e tinha filho, já denotava que ele tinha esse tipo de prática de maus tratos, ou até mesmo de tortura em relação à criança. É um tipo de psicopatia. A Erika está dizendo aí. Deixa eu ver se o Ronaldo. Sadismo também. Realmente tudo uma situação bárbara, cruel. Deixa eu ver se o Ronaldo. Deixa eu ver se o Ronaldo aparece. Deixa eu ver. Nada, Ronaldo, nada. Beleza, então vamos dar continuidade. Então nós vimos aí possíveis tipificações penais, imputações penais dadas a Jairinho, no caso, tudo leva a crer que realmente seja um homicídio duplamente qualificado, tanto pela não chance de defesa da vítima, como pelo meio utilizado, que é o cruel. Vimos também a diferenciação que se fosse, por exemplo, como tese de defesa, o crime imputado como uma tortura que teve como resultado morte, já seria diferente da pena do homicídio lá do Código Penal, que se fosse tortura realmente, na lei de tortura, poderíamos ter inclusive um benefício para a mãe da criança, né? No caso, a tortura imprópria lá do parágrafo 2º da lei de tortura, onde diz aquele que se omite em face dessas condutas quando tinha o dever de evitá-las. Quando tinha o dever de evitá-las. No caso, por exemplo, a mãe poderia ter aí uma benesse em relação a esse tipo de conduta, tá certo? Porém, agora vamos analisar a conduta da mãe, né? A conduta da mãe. A mãe é a mãe de uma criança. Qual dever tem uma mãe de uma criança? Dever de guarda, de orientação, de educação daquela criança. Senhores, é o seguinte, no direito penal, algumas omissões, né, são irrelevantes, mas outras são relevantes penalmente. Algumas omissões são relevantes penal. E no direito penal, nós temos a figura no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, da relevância penal, tá certo? Quando o crime ele é relevante penalmente, ok? Olha só, o crime, a conduta criminal, ela pode ser positiva quando é um fazer. Quando é uma conduta positiva, um fazer, chamamos ela de conduta comissiva. É um homicídio, pá, o cara matou alguém. É um fazer, né? É uma ação praticada. Um crime de estelionato, um crime de furto, né? Subtrair para si coisa alheia, móvel, é uma ação, né? É uma subtração. De outro modo, existem situações em que você não faz nada, mas a depender da pessoa que não faz nada, essa conduta ela pode ter uma consequência penal, tá certo? Ao qual a pessoa vai acabar respondendo pelo resultado que aconteceu. Vai responder como se tivesse feito o resultado quando ela não fez nada. Porque em determinadas situações, o omitente, aquele que se omite, acaba respondendo pelo resultado. Embora não tenha sido feito nada, tá certo? Vamos ver o que é que diz o artigo 13 do Código Penal. Artigo 13 do Código Penal. Vamos ver aqui. Olha só. O artigo 13 do Código Penal diz assim. Estamos analisando agora a conduta da mãe, referente à mãe, tá certo? A mãe do menino Henrique. Diz assim o artigo 13, quando fala lá da relação de causalidade, a relação de causa e efeito do crime. Diz assim em seu parágrafo 2º, a relevância da omissão. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? A quem incumbe esse dever de agir? Algumas pessoas. O inciso A, a linha A diz, tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. No caso, o pai, a mãe. O pai ou a mãe tem essa obrigação de cuidado para com seus filhos. O pai ou a mãe tem a obrigação de cuidado para com seus filhos e vigilância.
Os agentes de segurança pública, eles fazem, por exemplo, a segurança pública de todos. Né? Então, eles têm a obrigação de evitar um roubo, um furto, né? De combater o crime, tá certo? Mas tudo isso também deve ser analisado do ponto de vista se essa pessoa, o agente, o pai ou a mãe, devia e podia fazer, né? Evitar, por exemplo, aquele resultado no caso concreto. Né? Devia e podia no caso concreto. No caso da mãe do menino Henri, tudo indica que houve anteriormente vários fatos que diziam que o padrasto havia, assim, no mínimo, cometido maus tratos ou algum tipo de tortura, assim, contra o menino. No mínimo, né? Mas ela foi anteriormente, em um fato anterior, e não foi na delegacia, não denunciou. Ela devia e podia fazer, e nada fez nesse caso. No caso, ela foi omissa. Doutor João Carlos já está dizendo aí, posição de garante. Isso, ela assume a função de garantidora. O policial militar, ao evitar determinados crimes, assume a função também de garantidor. O bombeiro militar, quando vai combater, por exemplo, os salvamentos de incêndio, assume a função de garantidor. O salva-vidas também. Olha só o que a relevância é penalmente relevante. Diz o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Como eu disse, a linha A, tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Cuidado, proteção e vigilância. Aqui na linha A você vai encontrar o pai, a mãe, os agentes, as autoridades de segurança, que têm o dever de evitar, por exemplo, roubos, furtos e por aí vai. Variados crimes, tá certo? Mas, claro, deve, no caso concreto, deve-se avaliar se ele devia e podia. No caso da mãe, a mãe tinha condições, sim, de comunicar à polícia que já estava ocorrendo, por exemplo, maus tratos relacionados ao filho. E nada fez. Ela devia e podia no caso concreto. Devia e podia, pelo que consta que sim. Até porque ela encobriu vários fatos anteriores relacionados principalmente também a possíveis torturas ou a eventuais maus tratos relacionados ao padrasto para com o filho. E ela encobriu no caso, tá certo? Incube também. E veja só, no caso, a babá entra nesse rol. A babá a gente tem que analisar ainda, tá certo? Mas a gente vai ver, no caso, a babá não vai entrar nessa aqui agora, mas ela assume, no caso concreto, ela vai responder lá por uma situação do falso testemunho que ela deu nos depoimentos, tá certo? Mas aí, ó, então tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Outra situação que pode ocorrer, por exemplo, no caso, mas sempre deve ser analisado o quê? Para se configurar esse tipo de omissão, deve haver o devia, tá certo? Devia fazer, no caso, ela tinha obrigação por lei, e mais também o podia, mas o poder de evitar. Porque se a pessoa, por exemplo, o policial militar, ele tinha um dever de evitar um roubo, uma cidade do interior, por exemplo. Mas, no caso concreto, nesse dia que o policial militar estava de serviço, estava ele com o revólver 38, somente ele, quando a cidade foi invadida por um bando armado, uma organização de criminosos de mais de 10 homens, com armas de grosso calibre, e ao invadir a cidade, renderam o policial militar. No caso concreto, o policial militar tinha um dever de combater o crime, tinha um dever de evitar aquele resultado, que no caso seria um roubo, por exemplo, na cidade. Mas, no caso concreto, ele podia, com o revólver 38, combater vários homens armados, bandidos, um bando criminoso, com arma de grosso calibre e fuzil. Vai ser caracterizado, por exemplo, a omissão, nesse caso do agente de segurança, que nada fez relacionado ao roubo? Não. Porque para ser caracterizada essa omissão, que é penalmente relevante, deve estar presentes essas duas situações. O devia mais o podia, certo? Ele devia evitar, no caso concreto. Sim, porque era por lei o dever dele. Mas no caso concreto, ele podia? Podia não vai se cobrar o heroísmo não, filho. Tá certo? Ele não podia porque só 1 contra 10. Só um revólver 38 contra vários armados.
várias armas de grosso calibre. Então, não se cobra o heroísmo, tá certo? Então, nessa situação, como não havia ali o podia, não se caracteriza a omissão penalmente relevante, que vai estar caracterizada quando o sujeito devia agir e nada fez. Quando ele podia fazer e nada fez, tá certo? Então, para caracterizar isso, deve estar essas duas circunstâncias. Olha só o que diz, o parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado, tá certo? O dever de agir incumbe a quem? A gente já viu, né? Tem por lei, obrigação, cuidado, proteção e vigilância. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Olha só, de outra forma que não seja por lei. Por exemplo, muito cuidado, né? Esse negócio de você tem uma amiga, aí tem uma criança pequena, por exemplo, aí, mulher, eu vou só aqui no cinema com meu namorado, dá para você ficar aqui com a minha criancinha aqui de 2 anos aqui, é só um instante, né? Você pode fazer esse favorzinho para mim? Aí você vai e você assume essa responsabilidade. Muito cuidado. Aquilo que acontecer com essa criança, a responsabilidade é sua. Aquilo que acontecer com essa criança, a responsabilidade é sua. A criança subiu no hall da janela de um apartamento, caiu, se machucou, houve uma lesão corporal, você pode ser responsabilizado pela lesão. A criança caiu de determinada altura, bateu a cabeça no chão, morreu. Você pode ser responsabilizado por um homicídio, por exemplo. Pode, certo? Uma omissão penalmente relevante. O omitente acaba se respondendo pelo resultado. E principalmente nessa situação, onde você não tinha obrigação, mas de outra forma, você assumiu aquela responsabilidade. Tá certo? Então, muito cuidado. Aqui também se enquadra a babá, tá certo? A babá também se enquadra, porque a babá ela tem essa obrigação também de evitar o resultado. No caso, ela tem que ter a obrigação de atenção ali com aquela criança, tá certo? Deixa eu ver aqui se o Ronaldo entrou. Deixa eu ver se o Ronaldo... Ver se o Ronaldo aqui conseguiu entrar. Ronaldo entrou, deixa eu ver. Chama aqui novamente o Ronaldo. Deixa eu ver se dá certo. Ronaldo. Não. Ronaldo não entrou por conta aí da internet. Deve ter sido a internet dele. Mas vamos adiante aqui. Então, vocês estão entendendo aí que, no caso, a mãe, ela foi omissa. E a omissão da mãe, ela vai acabar respondendo por quê? Pelo resultado que ocorreu. Ela vai acabar respondendo. Se o homicídio foi doloso, ela vai responder pelo homicídio doloso, embora nada tenha feito. Por quê? Porque a omissão da mãe é penalmente relevante nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. O omitente responde pelo resultado. Olha só, você está na praia. Vamos dar um exemplo aqui, está na praia. E aí tem lá um bombeiro, salva-vidas. Tem lá um cidadão comum. E tem também vamos supor, um cadeirante que está com celular. Grande Claudizão já está falando aí, omissão imprópria. Isso, a omissão do artigo 13, parágrafo 2º, e daqueles que têm o dever de agir, é conhecida como omissão imprópria, tá certo? E a omissão própria é aquela que vem dizendo expressamente na lei, tá certo? Que é a conduta do deixar de fazer configura o crime. Como é aquela prevista lá no artigo 135 do Código Penal, quando traz a figura da omissão de socorro. Mas vamos lá. Você está na praia e você é o bombeiro que tem a obrigação por lei de evitar o resultado. E tem uma outra pessoa, que é um cidadão comum, que está ali na praia, um transeunte qualquer. E nós temos também um cadeirante que está ali brincando com o celular. Certo, Alexandre? O melhor professor fica assim, beleza, que estamos juntos, beleza, meu irmão? E aí, nessa circunstância, vamos lá. Vamos analisar a conduta de uma pessoa que está se afogando. Né? Na verdade, vamos matar logo. Se afogou, morreu. Né? Morreu. E aí tem 3 pessoas lá que visualizaram o ocorrido. Vamos responsabilizar aqui criminalmente essas pessoas. Bombeiro. Vamos fazer a análise do bombeiro. O bombeiro tinha obrigação por lei de evitar o resultado. O bombeiro é um salva-vidas. Pessoa que é treinada para aquilo. No caso concreto, ele estava fazendo a vigilância. Ele devia fazer
e também podia, ele não estava com as mãos amarradas, não estava algemado, não tinha nenhum tipo de barreira, ele podia lá salvar. Só que nada fez. Ele estava, na verdade, era passando um bronzeador numa mulher que pediu lá, seu bombeiro, passa aqui o bronzeador, e ele desatentamente ficou lá passando o bronzeador nas costas da moça, e aí uma pessoa se afogou na praia. O bombeiro responde pelo aquele resultado. Porque o bombeiro é o garantidor, igual a mãe lá do Henri. O bombeiro é o garantidor. O garantidor, omitente, responde pelo resultado. O que foi que ocorreu? Foi uma morte. Então, o bombeiro responde por aquele homicídio. Tá bom? O outro transeunte que estava lá, um cidadão qualquer, viu aquilo e nada fez. Ele devia e até podia, vamos supor que ele sabia nadar. Vamos dizer que ele sabia nadar, a pessoa, tá certo? E nada fez. Uma pessoa, um cidadão, ele sabia nadar e nada fez. E a pessoa morreu. Né? Pediu socorro, e nada, a pessoa viu ali, viu aquela pessoa morrendo e tudo, disse, não vou fazer nada não. Eu não vou me jogar na água não. Eu não vou, mesmo sabendo nadar, não vou me jogar na água, não vou salvar não. Isso não é obrigação minha. O cara diz assim. Esse que se omitiu vai responder pelo crime de omissão de socorro, do artigo 135 do Código Penal. Artigo 135 do Código Penal. Só colocar aqui. Olha só. Omissão de socorro, artigo 135 do Código Penal. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal. Ou quando possível fazê-lo sem risco pessoal. A criança abandonada ou extraviada. Ou a pessoa inválida ou ferida ao desamparo ou em grave e iminente perigo. Ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Pena de detenção de 1 a 6 anos e multa. Estamos aqui, Dani, como o próprio tipo penal diz, deixar de prestar assistência, no caso, a omissão configurada no tipo penal expressamente, a Dani já está dizendo aí, trata-se de um homicídio próprio omissivo, um crime omissivo próprio, tá certo? Onde o tipo penal já traz a descrição da omissão. Nessas circunstâncias, nós temos lá o bombeiro que deixou de salvar, o bombeiro responde pelo homicídio. Artigo 13, parágrafo 2º, porque ele é garantidor. A pessoa que estava lá, no caso, sabia nadar, viu a pessoa se afogando, disse, não, estou com preguiça, não vou fazer, eu não vou ajudar. Omissão de socorro. Omissão de socorro, artigo 135 do Código Penal, tá certo? Outra, não responde pelo resultado, né? No caso, a morte lá, não responde pelo resultado, responde por esse tipo penal autônomo. São situações diferenciadas, mas você percebe o tamanho da importância, da importância lá do garantidor, que acaba respondendo pelo resultado. O cadeirante, vamos lá, tinha um cadeirante também, só para dificultar, né? O cadeirante, no caso que eu disse, o cadeirante estava com o celular na água, visualizou a pessoa sofrendo lá, morrendo, afogada, suplicando por socorro, e nada fez. O cadeirante. E aí, qual é a responsabilidade dele? Será que o cadeirante podia ir lá, salvar a pessoa, nadar, né? E resgatar a pessoa e salvá-la? Vamos supor que não. Não podia. O cadeirante é um cadeirante, ele estava lá, né? Ele não podia, não tinha esse tipo de locomoção. Só que, para caracterizar aqui a omissão de socorro, vamos ver novamente aqui o tipo penal do artigo 135. Diz o seguinte: deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal. Sem risco pessoal. A criança abandonada ou extraviada. Ou a pessoa inválida ou ferida. Ao desamparo ou em grave e iminente perigo. Ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Então, são duas situações, meu amigo. Cuidado aí, Claudião. Conduta típica para o cadeirante que nada fez? Não. A conduta dele é típica. Mas por quê? Veja bem, o cadeirante, mas eu disse que o cadeirante ele estava com um celular. Eu disse que o cadeirante estava visualizando a situação e estava com o celular. Ele podia, no caso concreto, para não haver a consumação desse crime, fazer o quê?
olha só o que diz a parte final do artigo 135. Ou, né, ou a parte final do artigo 135 do Código Penal. Ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Se a pessoa está com o celular, ela não pode ir lá salvar, porque ele é um paraplégico, por exemplo. Mas ele podia fazer uma ligação para o 90, ligar para o CIOP, ligar para os bombeiros, pedir socorro à autoridade pública. Pedir socorro à autoridade pública. Tá certo? Então, veja só a análise que estamos fazendo aqui em relação à omissão. A Alexandra disse aí, poderia ligar para alguém. Cuidado, não é ligar para alguém. Você tem que ligar para uma autoridade pública que possa socorrer. Por exemplo, nesse caso, se ele liga para o juiz, que é uma autoridade pública, o juiz não vai proceder ao salvamento daquela pessoa, tá certo? Se ele liga para o promotor de justiça, o promotor não vai proceder ao salvamento daquela pessoa. O que a pessoa deve fazer? Liga para o 90, liga para o SAMU, liga para uma ambulância. Entendeu? Então, esse tipo penal, como diz aí também ao final, não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública, esse socorro da autoridade pública entenda a autoridade que pode realmente fazer o salvamento ali daquela pessoa, no caso, bombeiro, SAMU, o 90, tá certo? Você não vai ligar para o juiz, ligar para o juiz, para você se esquivar desse crime. Não tem nada a ver, porque o juiz não vai salvar ali no caso concreto, apesar de ser uma autoridade pública, tá certo? Então, são situações que a gente deve estar atento. E aqui para a gente ver a importância da omissão. Vocês percebem que um crime de menor potencial ofensivo, né, esse do artigo 135 do Código Penal, é diferente daquela outra omissão que é bem mais pesada para aquele que se omite. A omissão lá do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. A omissão, o omitente, ele acaba respondendo pelo resultado. Por exemplo, vamos supor, eu sou um policial penal, né, e está chegando lá um preso. Um preso que foi dito aí cometeu um crime contra a dignidade sexual aqui fora. Você sabe que um preso na cultura prisional, geralmente esses presos que cometeram crimes contra a dignidade sexual, por exemplo, eles são visados. São visados, essa é a realidade, tá certo? E aí, quando ele chega, você chega lá com o preso no pavilhão, o pavilhão é onde ficam as celas, que ficam os presos, e aí os presos dizem, bota aqui, seu policial, bota aqui, pode botar aqui com a gente, que a gente vai cuidar dele e tal. Aí você pega o preso, conduz o preso, você já sabedor daquilo que acontece na cultura prisional, aquilo que acontece com os presos nesse tipo de situação, e coloca o preso naquela cela, tá certo? Coloca o preso naquela cela para os leões. Grande Barrinho, tamo junto, meu irmão. E aí você coloca o preso lá. Ocorre que, você sabe o que acontece com esse tipo de preso quando ele está junto da massa carcerária. Tanto é que, em grandes situações, esse preso fica separado dos demais. Ocorre que nessa circunstância, você colocou o preso lá juntamente com os demais, e inclusive sabia porque os outros presos disseram, coloca aqui, seu agente, coloca aqui, porque a gente vai dar um corretivo nele, a gente vai fazer isso e aquilo com ele, a gente vai fazer ele sofrer as dores da vítima que ele ocasionou. E aí você colocou o preso lá. O que foi que os presos fizeram? Estupraram aquele preso que havia acabado de chegar. Você, que estava ali, né, nessas situações, você é garantidor? Você é garantidor porque o policial penal, ele tem a obrigação da custódia daquele preso. Ele tem a obrigação de vigilância daquele preso. Ele, nessas circunstâncias, ele é também garantidor. E nessas circunstâncias, por exemplo, você pode acabar respondendo por um crime contra a dignidade sexual sem você nada ter feito. Sem você nada ter feito. Agora, no caso concreto, tem que só ver se você devia, no caso sim, você devia, e se você poderia agir, tá certo? Então, a omissão, pessoal, ela é penalmente relevante, tá certo? A omissão imprópria, para aqueles que têm o dever de agir, ela é bem mais pesada do que aquela outra omissão, que é uma simples omissão de socorro, tá certo? É bem mais leve a omissão por socorro do artigo 135, enquanto a omissão do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal é bem mais grave, tá certo? Porque a pessoa acaba respondendo pelo resultado. Grande Sandrinha, um abraço, querida. Tamo junto.
Beleza? Então, senhores, então analisamos aqui a possível imputação penal relacionada lá ao Jairinho, tá certo? Que é o padrasto da criança. No caso, vimos lá que pode ser um homicídio duplamente qualificado pelo meio empregado, que no caso pode ser caracterizada a tortura e a impossibilidade de defesa da vítima, né? Outra situação, a gente debateu aqui uma possível tese de defesa, para a defesa seria colocar o tipo penal para a tortura, tá certo? Para a tortura. E nessa situação, a mulher poderia até se beneficiar, a padrasta, em relação ao dever de evitar, porque iria incorrer, por exemplo, na tortura imprópria lá da Lei 9455/97, tá certo? Aqui uma cruzada com os outros presos. Não havia perguntando uma curiosidade. Como os outros presos que já estão lá sabem de imediato o caso, crime daquele que acaba de chegar, isso é fatal, isso é imediato, né? Geralmente isso ocorre, o preso, por exemplo, um preso que cometeu, você acha que o padrasto e o Jairinho e a mulher, ao chegarem na unidade prisional, os demais, a massa carcerária, já não estarão cientes, isso ocorre por várias situações, por visitas, por advogados, por algum outro tipo de contato, né? Isso pode ocorrer, gente, esse tipo de informação chega, beleza? Nesse caso, ocorre abuso de autoridade. Como assim, Douglas? Explica aí melhor. Beleza? Explica aí melhor. Francisco Gabriel, muito bom essa live. Beleza, meu irmão? Tamo junto na linha. Beleza, Nália? Muito também. No caso de tortura, responde pelo artigo 13 do Código Penal. Aí uma grande divergência, viu, Cláudio Aguiar? Uma grande divergência. Aí seria, não, vai prevalecer a parte especial, a legislação específica lá, né? Um crime específico. Aí a doutrina ainda se diverge em relação a isso, tá certo? A questão se ela tinha o dever de evitar o resultado. Como? Se o artigo 1º, parágrafo 3º lá, parágrafo 2º lá da lei de tortura diz quem devia evitar o resultado, né, acaba respondendo, tem a pena lá. Uma pena bem branda, inclusive é detenção, não é nem reclusão. Tá certo? Detenção, não é nem reclusão. Por isso que é melhor para a tipificação penal lá do crime realmente ir pelo Código Penal. Porque pelo Código Penal, não resta dúvidas que a mãe, como garantidora, ela vai responder pelo mesmo resultado do Jairinho na forma lá da omissão, da omitente. A forma lá do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Ok? Então, vimos aqui essa situação, a imputação dela. Outra situação, senhores, é que no caso em si, né, deixa eu ver aqui. Sim, só para finalizar a questão só para finalizar essa questão da omissão, certo? Essa omissão ela está prevista lá no artigo 13, parágrafo 2º. A gente já viu a linha A, que tem por obrigação, por lei, a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Cuidado aí, aqui se enquadra a babá, aquela vizinha que fica com a criança, tá certo? De vez em quando, por um favor com a outra vizinha, cuidado, tá certo? Porque o que ocorrer com aquela criança, a responsabilidade é sua, porque você está assumindo ali uma obrigação. Outra situação é que a linha C diz, com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. No caso aqui, por exemplo, se enquadra um guia turístico que levou várias pessoas turistas a determinado local ermo, uma montanha, por exemplo. Essa pessoa disse, né, que era conhecedora, havia absoluta certeza dos atalhos, dos caminhos daquele local, só que acabou se perdendo e as pessoas se perderam, tá certo? Por conta do guia turístico que não tinha a total destreza e habilidade em relação ao lugar. O que ocorre? A pessoa que está conduzindo, que está assumindo a responsabilidade ali no caso, ela acaba respondendo pelo resultado que ocorreu com aquelas pessoas, tá bom? Então, essas são as omissões penalmente relevantes do artigo 13, parágrafo 2º.
Ainda tem a conduta que vai se enquadrar possivelmente, tá certo? Até porque está em fase de inquérito policial, foi pedida uma prisão temporária para que os investigados não atrapalhassem nas investigações, por conta disso foi pedida a prisão temporária. Prisão temporária é aquela que se pede durante o inquérito policial, tá certo? Então, estão respondendo lá. São possíveis imputações, até porque está na fase do inquérito policial, o delegado ainda vai fazer o seu relatório final e provavelmente vai pedir o indiciamento nessas circunstâncias. A conduta da babá. A babá também teve uma conduta que a gente pode analisar, tá certo? Em relação à babá, ela, no primeiro depoimento, ela disse, salvo me engano, teve um contraste em relação ao depoimento dela, que ela disse que não sabia de eventuais abusos ou maus tratos relacionados físicos, por exemplo, até mesmo psicológicos, relacionados ao padrasto. Ela disse isso, né? Posteriormente ficou constatado que aquilo seria uma inverdade, por conta a polícia, isso é bem frequente na Polícia Federal, que já tem esse tipo de tecnologia, mas a Polícia Civil do estado lá, do Rio de Janeiro, também usa, por meio de um aplicativo, um equipamento, na verdade, que se chama Celebrate, que tem uma tecnologia, salvo me engano, israelense, tá certo? Que foi adquirida por aquelas instituições, e a Polícia Federal também a utiliza em seus casos de investigação, ao qual é possível recuperar dados em telefones celulares ou outros aparelhos eletroeletrônicos que foram apagados. E aí, com base nessa tecnologia, o celular da mãe, tá certo? Que havia um comunicado anterior da babá que estava vendo em determinado dia uma suposta agressão, maus tratos relacionados lá, ou até mesmo tortura relacionada ao padrasto para com o seu filho. E aí a babá, ela informou a mãe. E aí a mãe trocaram mensagens em relação a isso, tá certo? E a babá dizia, inclusive, que não era a primeira vez. E aí isso estava lá gravado. Quando a polícia reivindicou lá o aparelho celular, não tinha mais essa mensagem. Mas o que foi que a polícia fez? Claro, perícia técnica. E aí, por conta desse aparelho, que é conhecido como Celebrate, tá certo? Inclusive, passou uma reportagem sobre o mesmo, ainda ontem, no Fantástico, domingo no Fantástico, sobre a capacidade desse aparelho de resgatar as imagens, todo tipo de arquivo que foi destruído, que foi apagado no celular, por exemplo. E aí, com base nisso, inclusive, isso foi fundamental para as investigações policiais, para descredenciar, inclusive, os depoimentos da mãe, bem como do padrasto, tá certo? Porque havia ali, sim, ali ficou constatado que a mãe já sabia do ocorrido, tá certo? E a babá também sabia. Mas a babá, nem a mãe, no caso, disseram isso em seu primeiro depoimento. Houve uma mentira, né? Houve uma mentira que foi contada, quer dizer, não foi nem mentira, mas faltou com a verdade a babá, tá certo? Lá no primeiro depoimento da polícia. Deixa eu só ver aqui. O primeiro depoimento da polícia. Certo? Então, eles faltaram com a verdade. Deixa eu só pegar o tipo penal aqui. Deixa eu ver. Falsa comunicação. Só pegar o tipo aqui. A babá, ela prestou, na verdade, um falso testemunho. Diz assim, ó. Veja só o que diz o artigo 342 do Código Penal. 342 do Código Penal. Diz assim, ó. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como... E aí vem. Testemunha. A babá foi chamada como testemunha. A mãe, ela já não se enquadra nesse tipo penal porque a mãe já estava na condição de investigada. E o investigado, no direito penal, ele pode, inclusive, mentir. Não é crime para o investigado, por exemplo, que mente ou falta com a verdade durante um inquérito policial, nem mesmo em juízo. Agora, se for a testemunha,
a testemunha do fato pode ser enquadrada nesse tipo penal, como era o caso da babá, tá certo? Da babá. Então, a babá ela pode ser tipificada, tá certo? Não por participar lá diretamente do crime, mas pela condição de ter faltado com a verdade em seu primeiro depoimento. Assim diz o artigo 342. Vou ler novamente. Fazer afirmação falsa ou negar, calar a verdade, como testemunha, que foi o caso da babá, e aí outras pessoas que podem cometer esse crime, o perito, contador, tradutor ou intérprete, aonde? Em processo judicial ou administrativo, inquérito policial, como foi o caso lá da babá, ou em juízo arbitral. Então, nessa situação, tudo indica que a babá também cometeu esse tipo de crime por silenciar, dizer que não sabia que tais fatos aconteciam, quando foram descobertos por conta da perícia criminal que foi feita no aparelho telefônico, tá certo? No caso da mãe, onde havia uma comunicação pretérita da babá para com a mãe de eventuais maus-tratos. Lembrando, a mãe deveria, tão logo ter conhecimento dos fatos, devia e podia, tá certo? Fazer o quê? Comunicação do fato à autoridade policial. De logo, de imediato. Essa era a postura de uma mãe. E nada fez. Caracterizou desde já uma omissão, tá certo? Desde já caracterizou uma omissão. E no caso da babá, ela pode se enquadrar perfeitamente no caso aqui dessa falsa comunicação, tá certo? Então, ó, lembrando, a babá, tá certo? A babá, ela pode não responder por um crime, porque existe a previsão no parágrafo 2º desse tipo penal, diz assim, ó, o fato deixa de ser punível se antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Se até a sentença do caso Henri, do menino Henri, a babá se retrata, no caso, ela também não será punida por esse tipo de delito, esse tipo de ilícito penal, que no caso é faltar com a verdade, né? A caso do falso testemunho, tá certo? Falso testemunho, ok? Portanto, senhores, estamos aí na fase de... Foi solicitada a prisão temporária, melhor para as investigações policiais. O delegado, ao final, vai elaborar o seu relatório final, possivelmente vai optar pelo indiciamento dos envolvidos, dos investigados, tá certo? Vai para o Ministério Público, que vai analisar todo o ocorrido, vai analisar o inquérito policial, o relatório do delegado de polícia, pode entender ele, pode logo oferecer a denúncia, ou pode entender, no caso do Ministério Público, por mais diligências, tá certo? E aí, caso ele pode retornar ao delegado pedindo mais diligências, mais elementos de prova, coisa parecida. Mas, pelo que me parece, o inquérito policial está sendo muito bem conduzido por um delegado experiente que possivelmente vai enviar o relatório ao Ministério Público. O Ministério Público vai enviar, vai oferecer a denúncia. Tá certo? Tudo nos leva a crer que realmente vai ser tudo vai ser nesse caminho, tá certo? O deslinde aí dessa persecução penal, tá certo? Senhores, alguma dúvida aí relacionada ao fato, alguma opinião, ou aqueles que queiram se manifestar? O grande Ronaldo estava aí, né? Deu algum problema na internet dele, infelizmente. Mas, de toda forma, desde já eu agradeço aqui o companheiro Ronaldo, professor Ronaldo, que se prontificou aí a participar da live, teceu grandes comentários de forma valiosa, mostrando aqui o seu conhecimento em todas as áreas do direito. O Ronaldo é um especialista na área do direito administrativo, direito constitucional, mas também tem o seu vasto conhecimento e amplo conhecimento na área penal, tá certo? Então, nós vimos aqui possíveis imputações relacionadas ao caso Henri, relacionadas ao Jairinho, né? O Jairinho, que é o vereador, que é o padrasto da criança, em relação à mãe, questão da garantidora do fato, acaba respondendo pelo mesmo crime, acaba respondendo da mesma forma do Jairinho lá, que no caso é o padrasto. Fizemos uma comparação entre o crime de homicídio próprio, que, por exemplo, é aquele previsto lá no artigo 135 do Código Penal. Também tem outra previsão, que é do artigo 267 do Código Penal, tá certo? Nessa situação, trata-se de um crime homicídio próprio, e fizemos a distinção do crime homicídio impróprio, previsto lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal,
que tem algumas pessoas como responsáveis e que acabam respondendo pelo resultado, quando o resultado ocorre. Mas lembrando, essas pessoas respondem quando elas deviam evitar e podiam evitar. E nessas circunstâncias, nada fizeram. Por isso que eu digo, a omissão, o deixar de fazer, né, ele é muito importante, a análise da omissão. Porque em determinados casos a omissão ela é muito relevante, porque a pessoa acaba respondendo pelo resultado. Em outros casos, ela nem é tão relevante, mas há uma tipificação penal. Tá certo? Como é o caso que a gente contou lá na praia, que estava o bombeiro, que estava o cidadão e estava o cadeirante com o celular. No caso, o bombeiro respondia pela omissão do garantidor, acabaria respondendo pelo homicídio. O cadeirante e o cidadão que estavam lá, tá certo? O cidadão que sabia nadar, tá certo? E nada fizeram, podiam fazer e nada fizeram, acabam respondendo pela omissão de socorro. Lembrando, o cadeirante estava com o celular, porque na omissão de socorro, o crime diz também ou, né, fazer a comunicação à autoridade competente. No caso, a comunicação é você ligar para qualquer órgão, prestar o socorro. Liga para o CIOPS, liga para o SAMU, liga para os bombeiros, mas você tem que ligar para você se safar, por exemplo, da omissão de socorro, tá certo? Então, vimos aí tudo isso. Vimos também a questão da babá, que possivelmente pode acabar respondendo por um crime de falso testemunho, previsto lá no artigo 342 do Código Penal. Mas lembrando, se ela se retratar ou falar a verdade até o final, até a sentença, ela pode ser despenalizada, tá certo? Ela pode acabar não respondendo pelo crime em si, tá bom? Então, senhores, aqui foram alguns comentários pertinentes relacionados ao crime do caso Henri. É bastante interessante, né? Até porque é um caso real. Lembrando, né? Friso novamente, são possibilidades, tá certo? Possibilidades que a gente analisa de acordo com os fatos que a imprensa nos mostra, até para se ter mais precisão em relacionado a essa análise, você precisa ver ali de fato o que está nos autos do inquérito policial, tá certo? As motivos das testemunhas e por aí vai, né? Então, mais alguém aí, senhores? Grande Érica, obrigado aí pela participação, Érica. Grande Douglas, obrigado aí também mais uma vez. Teixeira, Luquinha, Claudião, Cláudio Aguiar, sempre com a gente aí, o cara que contribui muito. Gostei da dica lá, beleza, Cláudio? Gostei da dica lá, quero mais dicas lá daquela lá que você deu lá em relação à consumação do roubo, beleza? Grande Douglas, tortura, castigo e homicídio. Cuidado, viu, Douglas, em relação a essa tortura, né? A tortura tem várias modalidades previstas lá na lei de tortura. Uma delas é a tortura imprópria. Lembrando, a tortura é um crime considerado equiparado a hediondo, mas a tortura imprópria, não. A tortura imprópria, não. Tá vendo aquela tese relacionada lá à mãe, que poderia se safar se fosse considerado um crime de tortura, tá certo? Porque ela poderia responder, inclusive, por um crime não hediondo, tá certo? Quando agora, na verdade, ela possivelmente vai responder por um crime hediondo, pois o homicídio qualificado é um crime hediondo. Todas as qualificadoras são consideradas crimes hediondos, tá certo? Todas as qualificadoras previstas lá no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, beleza? Grande Douglas, obrigado aí pela participação, meu irmão. Mais alguém que queira debater algo parecido? Grande Doutor João, criminalista aí de primeira, tá certo? Grande amigo meu, tenho muito orgulho aí, tá certo, Doutor João? Tenho certeza aí, é bom a gente marcar aqui uma live, tá certo? O Doutor João atua muito na área, inclusive, minhas referências aí, tá certo, Doutor João? Ao senhor que tá bombando aí na área do direito penal, na área criminal, beleza? Grande Claudião, Power Clean, tamo junto, continua na batalha, viu, Power Clean? Vai dar certo, tudo certo, se Deus quiser. Grande André também tá por cima aí, viu, André? Tamo junto. Raelzão, obrigado. Beleza, Rael? Então, senhores, meus agradecimentos. Possivelmente amanhã, não sei, mas na outra semana, ou ainda no decorrer da semana, a gente marca outra live, outro tema pertinente, tá certo? Principalmente a legislação penal especial. Fica aqui todo o meu agradecimento. Uma honra participar com os senhores, tá certo? Ter o privilégio aqui de alguns minutos aí a gente poder debater e compartilhar, né, esse tipo de conhecimento, esse tipo de debate, ok? Para mim é muito proveitoso, está contribuindo de alguma forma para o conhecimento e para o crescimento de todos, beleza?
Tamo junto. Até a próxima.